E aí, pessoal, vamos retornar aí desse intervalo de 5 minutos. A gente tomou aquele café, trocou, bebeu uma água, deu uma descansada, deu uma relaxada. Volta, porque trabalho é duro. Hard work, né? Vietnã, tô falando aí do Vietnã, Indochina, certo? Em Ho Chi Minh, independência do Vietnã em 54, com a sua divisão em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Norte comunista, Sul capitalista. Mesma coisa da Coreia do Sul. Norte, próximo do território, não é? Asiático, próximo do território da China, comunista, Sul capitalista. Daria menos dor de cabeça, né? Enfim. Então, ora, esse acordo previa que em 55 se faria um plebiscito para saber se a população aceitaria se unir ou não. Isso não foi realizado. Em 55, você começa a pensar o quê? Um projeto de golpe no Sul, já que os partidos comunistas no Sul tinham certa força, uma ditadura implantada para impedir a expansão do comunismo, como aconteceu em muitos locais no mundo, não é? Aconteceu em diversos locais do mundo a implantação de ditaduras. Aqui no Brasil isso não foi diferente. O medo comunista, ou o comunista está chegando ao poder, vai comer criancinha. Então você coloca uma ditadura da direita conservadora alinhada aos Estados Unidos. Poxa vida, hein? Então você tem essa ditadura que é implantada lá no Vietnã do Sul e que começa a ter uma agressividade com a sua população. Ora, nesse Sul você vai ter um movimento de guerrilha, de resistência, a Força de Libertação Nacional, a FLN, que foi pejorativamente chamada de Vietcongs, ou comunistas vietnamitas, não é? Então, você tem aí, o governo do Sul não reconhece o FLN, esse FLN, vamos voltar para o mapinha, para brincar com vocês o seguinte, aqui está a divisão, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, não é? O FLN estava aqui presente, ó o FLN aí, é nós. Então você tem a atuação no Sul, você tem o início dos conflitos no Sul, tá? Não, começou lá no Norte comunista. Não, Berimbolo começou no Sul, lá com as Forças de Libertação Nacional, FLN. Então você começa a lutar contra a ditadura. É assim como aconteceu com a Revolução Cubana, que eu vou desenvolver daqui a pouco. Então você tem a FLN, que começa a atuar no Vietnã do Sul, mas os Estados Unidos, vendo aquela situação, vendo aquele quadro, na década de 60 vai começar a dar apoio logístico, vai começar a mandar conselheiros militares para a região. Em 64 começa a bombardear o Vietnã do Norte e áreas possíveis de estabelecimento dos Vietcongs, das bases vietnamitas, das bases do Norte. Então, em 64, você vai ter o quê? A intervenção americana, que vai começar a caçar os Vietcongs, os FLN, para acabar com o problema no Vietnã do Sul, não é? Então, você vai começar com o início do bombardeio do Norte, o Vietnã do Norte entra em guerra, basicamente, contra os Estados Unidos. E a partir de 68, na famosa ofensiva de Tet, certo? Os Estados Unidos vão começar a sofrer ataques das tropas vietnamitas do Norte, que tinham também apoio aí da FLN, com esse território no Sul, e que vai começar a ter uma prática totalmente vinculada de guerrilha. Você vai ter a prática de guerrilheiros, os americanos vão ficar loucos, que nem baratas tontas, e não vão saber de onde o negócio está vindo. É você tá aqui na sua casinha, e tá ali a samambaia, e o Vietcong tá ali, doidinho pra te pegar, doidinho pra morder sua bundinha, né? Doidinho pra te sacanear. Então, o Vietcong tá ali, escondido, doidinho pra te pegar. E você olha, e rapaz, sabe que tem alguém ali? Era essa situação dos americanos com as tropas vietnamitas, com os Vietcongs. Então, pensar que essa resistência, Vietnã do Norte, foi de forma atuante que levou aos Estados Unidos a diversas baixas aos americanos. Os americanos vão utilizar de armas químicas, vão utilizar do napalm, o fogo vivo, não é? O fósforo em concentração, o combustível em alta concentração, que ao entrar em contato com
o ar, quando a bomba abre, já vira um fogo que desce, não é? Já aquela coisa, um inferno na Terra. Então aquela cena da menina vietnamita correndo, ai meu Deus do céu, pegando fogo, essa loucura toda, esse desenrolo todo. Os americanos vão apelar, vão zoar e vão perder. Isso que é o mais interessante. Os americanos vão começar a bombardear o Vietnã do Norte, vão receber a ofensiva de Tet com derrotas humilhantes aos americanos. Os Estados Unidos têm uma memória extremamente negativa quanto à guerra do Vietnã. E com essa imagem negativa, com as derrotas humilhantes dos americanos, tem que pensar o quê? Porra, peraí, vamos começar a resolver isso aí. Vão começar a pressionar os Estados Unidos porque nós não queremos a guerra. Nós não queremos a guerra. Então, a guerra tem que ser um ponto final. Uma sociedade que pressiona, insatisfeita com a guerra do Vietnã, uma sociedade que coloca pressão, não é? Para o fim da guerra do Vietnã. E você vai ter essa ampliação da guerra, ao Laos e ao Camboja, com o objetivo, não, o FLN, o Vietnã do Norte e o Vietcong estão em toda a Indochina, estão naquela região toda, mas em 73 os Estados Unidos acabam cedendo a essa pressão vietnamita, a essas derrotas humilhantes. Então você tem aí o fim da guerra para os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegam lá, tratado de paz, vamos embora, foi mal aí, valeu, apanhei, tô indo embora. Já é? Posso tirar meu... Pode? Já é, pô. Fechamos a conta? Fechamos a conta. Fechou. Valeu. Foi embora. A guerra continua. Porque, afinal, eu tinha um Vietnã para ser conquistado, não é? E eu tenho que conquistar esse Vietnã. Eu vou ter a ofensiva das tropas do Norte. Em 75, eu vou dominar todo o Vietnã, não é? Em 75, eu domino o Vietnã. Em 76, eu tenho um Vietnã totalmente socialista. O que os Estados Unidos não queriam. Mas que talvez se os Estados Unidos não tivessem metido, vamos pensar aqui comigo, o FLN, se não tivesse uma ditadura, talvez o FLN não teria agido. Enfim, o que temos aí? Uma derrota humilhante aos Estados Unidos. Uma guerra em que os Estados Unidos vai se lembrar. E a história americana, até hoje, a sociedade americana tem marcas sobre esse evento. Certo? Então, Vietcong na cabeça. Vamos seguir para um evento, que é um evento que fecha aí as guerras quentes. Essa daí foi a mais problemática. Não teve um conflito direto em Cuba, não é? Mas eu falo da Revolução Cubana para falar de uma crise extremamente problemática, que é a crise dos mísseis. E falar de Cuba é falar de um evento em que se fala, tem até um filme que comenta, a Terra foi criada, Deus criou o mundo em 7 dias. E ele quase deixou de existir em 13. Tem um filme que trata desses 13 dias de negociações em que o pessoal ficou, vai, não vai, guerra nuclear. Por quê? Tudo estava ali. Os olhos eram em Cuba, não é? Ora, primeiramente tem que pensar no seguinte. Os Estados Unidos com Cuba, pelo fato da proximidade do território cubano, da ilha de Cuba, com os americanos, os Estados Unidos, desde seu problema com os espanhóis lá no século XIX, no início do XX, tinha aplicado aos cubanos a emenda Platt, que basicamente é o seguinte, qualquer problema que acontecesse na ilha, os Estados Unidos teriam o poder de intervir, se isso fosse contra os interesses dele, o interesse deles. Então, basicamente, se está tendo um birimbolo lá em Cuba, se for algo que ameace os Estados Unidos, se for algo que coloque em risco os americanos vão meter as caras e vão invadir. Que é isso, professor? É assim na cara do... É. Soberania limitada. Como assim soberania limitada? O pessoal pode chegar aqui no Brasil e esculachar? Não. Tem o Brasil reconhecido, pererê, parará. Cuba tem um tratado com os Estados Unidos que acaba colocando essa soberania limitada. Por isso que até hoje tem lá Guantánamo, bases americanas, enfim. Em 52, uma ditadura de Fulgêncio Batista, aliada aos Estados Unidos, começa a ser criticada e discutida.
vai surgir duas figuras aí importantes que vão começar a lutar contra esse cara. Fidel, não é? Fidel, que vai ter uma primeira tentativa sozinho, em 1953. Ele organiza um movimento para a derrubada de Fulgêncio Batista, vai ser preso. Deu sorte de não ser morto, né? E em 2 anos é solto. Em 55, ele vai começar a segunda tentativa. Vai organizar o MR-26, Movimento Revolucionário do dia 26 de junho. Nome esse dado como memória à primeira tentativa revolucionária em Cuba. Nessa brincadeira, você vai ter a união do Ernesto Guevara, ou Che Guevara, um símbolo também da Revolução Cubana. Em 55, você começa aí a atuar. Em 56, Guevara com Fidel chegam a Cuba num iate, num barco de pequeno porte, não é? Com cerca de 80 homens. E as tropas de Fulgêncio acabam colocando eles em pressão e eles vão ficar isolados. De 80 vão sobreviver cerca de 15 em Sierra Maestra. Lá eles vão começar a receber apoio da população, de movimentos sociais, com armas, alimentos, apoio logístico, tropas, fortalecimento de tropas, e você vai começar a expandir o movimento. O movimento que era micro começa a crescer. Aquela caça aos revolucionários começa a se tornar uma coisa de louco. Fidel e Che, em 58, 2, 3 anos depois aí do início das operações, já dominavam boa parte da ilha, pela via de guerrilha, e vão lá e atacam Havana. Fulgêncio mete o pé. Então, em janeiro de 59, você tem aí o fim do governo de Fulgêncio e a vitória da Revolução de Fidel. O MR-26 chega ao poder em Cuba, não é? E aí começa o estresse com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos começou o estresse com os cubanos? Vamos aqui brincar. Novamente, a emenda Platt mostrava que os Estados Unidos tinham um interesse no território cubano e muitos moradores da Flórida, não é? Aquela península ali americana, península da Flórida, muitos moradores ali, descendentes cubanos, norte-americanos, possuidores de propriedades na ilha de Cuba. Então, bem, eram empresários, homens poderosos, que tinham terras lá em Cuba, que tinham dinheiro lá em Cuba, propriedades. Legal. Aí Fidel olha a revolução, começa com as propriedades na mão dos cubanos. Fidel chega e fala, olha, estrangeiros terem posses na minha terra não vai rolar. Então os proprietários norte-americanos vão ter suas posses confiscadas e essas posses vão ser dadas ou vendidas aos cubanos, aqueles que moram na ilha. Os Estados Unidos já, pô, que é isso? Tá me esculachando? Tá esculachando os meus cidadãos? Então você vai começar a prejudicar os americanos, certo? Você prejudica diretamente um tratado que coloca as propriedades cubanas na mão dos cubanos, confisca as propriedades de estrangeiros, norte-americanos inclusive. Um acordo assinado entre Cuba e a União Soviética vai começar a deixar o caldo mais grosso ainda. Por quê? Porque basicamente Cuba vai começar a realizar alguns acordos econômicos com os soviéticos e os Estados Unidos vão olhar assim, por que isso? No meu quintal, porque, vamos lembrar, a península, né? O território norte-americano, Flórida, e aqui a ilha de Cuba. Aqui o Golfo do México, não é? Então você está próximo do território norte-americano. E os Estados Unidos pensava nos comunistas, pensava lá embaixo, na União Soviética. E aí do nada aparece aquela estrelinha sem vergonha. Plim! Aí tu, pô, tá de sacanagem comigo? Tá de brinquedo em mim, playboy? Poxa vida, hein? Então você começa a pensar que, peraí, o comunista tá do meu lado? Que sacanagem é essa? Não. Pode não. Não deve. Então os Estados Unidos começam a realizar operações de sabotagem pela via da CIA em Cuba. Você começa a sabotar as usinas de açúcar, você começa a sabotar as plantações, você começa a desestabilizar o governo de Fidel. Fidel vendo isso, bem, ora, busca aproximar-se cada vez mais com os soviéticos. John Kennedy, presidente norte-americano,
vai dar o ultimato do tiro no pé, né? O que vai botar Cuba como realmente a estrela comunista. Com o objetivo de derrubar o governo de Fidel, organiza uma operação, a invasão da Baía dos Porcos, que tinha o objetivo de quê? De derrubar o governo de Fidel Castro. Tinha o objetivo também de chegar lá e obter o apoio da população. Entretanto, as tropas de Fidel, já devidamente avisadas, atacam essa invasão, vão estar ali pronto já. Ah, chegou, viado? Deixa eu ver, cara, trocar uma ideia contigo. E a operação fracasso. Fidel vai ver aquilo como uma afronta e juntamente com o Che vai, alinhamento com a União Soviética. Então ali abre o pressuposto para um evento que vai ser problemático. Fidel chega para o Khrushchev, líder da União Soviética naquele momento, Nikita Khrushchev. Khrushchev que foi o cara que defendeu Stalingrado de maneira heróica, né? E que colocou muito sangue soviético para defender aquela cidade. Pede, eu quero uma ajuda. Desenrola isso? Vai me ajudar? Vai dar uma moral logística? Vai me dar uma moral militar? Que isso, Fidel? Tá ruim assim? Tá, cara. Os caras tentaram me derrubar e tudo, Baía dos Porcos, pô. Quase que fizeram a Pigs Bay aqui. Tá de brinquedo with me? Dá uma moral aqui. Já é. Tô enviando apoio ao socorro cubano. Tô enviando ajuda militar. Vou colocar uma base de operações, vou pererê, parar. Só que mal se sabia que isso ia dar um rolo danado. Porque Khrushchev pensou assim, bem, o cara tá pedindo um apoio militar, vou botar a base, né? Vou fazer uma parada maneira pra ele. Vou botar uma base, botar um aviãozinho ali, vou botar um míssil, vou botar um tanque, bah. Aí eu não queria estar olhando aquilo, mas que porcaria é essa no meu quintal? Mas que porcaria é essa? Botando base de mísseis na minha casa? Ah, não. Não vai ficar assim, não. Aí tá aqui Cuba, aqui tá o míssil ali apontado já, que poderia destruir cerca de 60% do território norte-americano. Teria capacidade de destruição de 60% do território norte-americano. É muita coisa. É muita coisa, não é? Então, vamos aí pensar que John Kennedy viu a situação e falou, ou você retira os mísseis, ou vou começar um ataque nuclear. Ô, Khrushchev, que isso, playboy? Que isso não, chefe. Você tá botando míssil na minha porta? Tá de sacanagem comigo, né? Tá de deboche? Você colocou mísseis nucleares na ilha. Peraí. Tá me esculachando você, playboy. Então, em 62, em outubro, aviões americanos espiões fotografam bases de mísseis, fotografam plataformas de lançamento e você tem uma polêmica de uma possível guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, devido a esse equipamento de arsenal nuclear na ilha cubana. Khrushchev já estava montando o arsenal, os mísseis já estavam indo para lá. E aí você tem uma guerra, uma queda de braço entre Nikita Khrushchev e John Kennedy, prontos para apertar os seus devidos botões, não é? Ora, um acordo secreto entre os dois, estavam aqui na queda de braços, mas secretamente estavam aqui de chat, né? Papinho. Então, isso aí é um pouco fake. Você faz a chat dizendo que os dois estão... vai dar merda, mas tem ali uma conversa por fora, em que os dois negociam secretamente o seguinte. Kennedy fala, eu tô me comprometendo aqui a fazer duas coisas. A primeira, não vou invadir Cuba. Deixa essa porcaria aí comunista. A segunda, não vou apoiar golpes contra Cuba. Cuba fica assim. Eu vou cercar, vou esculachar, vou zoar, mas não vou meter o meu dedo dentro da ilha. Ninguém compra, ninguém vende nessa porcaria. O espaço marítimo eu cerco, mas a ilha não meta a mão. Os soviéticos, beleza, eu tô tirando os mísseis. Tô tirando os mísseis. Já é? Já é. Então, isso resolve a questão da crise de mísseis, que como eu comentei, quase levou à destruição do nosso mundo conhecido, não é? E aí você tenta, com Cuba cerceada, com Cuba colocada aí, né, entre quatro paredes,
Você tem embargos econômicos à ilha que vão impedir a capacidade industrial se desenvolver. A economia cubana vai ser basicamente voltada para o lado agrícola. A figura de exportar a revolução, não, la revolução pode ir para toda a América Latina. E os Estados Unidos, já maldando nisso, começou a implantar ditaduras na América Latina. Che Guevara vai ser morto na Bolívia por conta dessa ideia maluca de achar que você pode exportar a revolução, não é? Então você tentou Argentina, Colômbia, Brasil, Peru, Venezuela, Guatemala, tentar fazer esse tipo de atuação, não é? E, para fechar, o que nós temos? A corrida espacial. Ora, a ideia de correr para a conquista do espaço, algo que não tinha bandeira, algo que não era capitalista nem soviético, e que foi um espaço para ampliação das tecnologias. Você melhorou, você teve CD, laser, todo esse tipo de tecnologia, foguete, jato, vindo da pesquisa para chegar ao espaço. Yuri Gagarin, o primeiro homem em órbita pelos soviéticos, e os Estados Unidos em 69 conquistam a Lua, não é? Então esses eventos aí mostram disputas no espaço econômico, disputas no espaço militar, disputas no espaço, na realidade espacial, na corrida espacial, armamentista, em vários pontos. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até o próximo encontro.